Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos em Ritmo de Natal, ao podcast Patriotas número 154, Arthur. E aí, Felipe, e aí, ouvintes patriotas, não posso negar que nos últimos anos o espírito natalino não estava chegando muito em mim, não estava florescendo muito, mas só que depois da última semana da NFL, que os Patriots jogando essa bola toda, esse futebol americano assim um pouco fuleiro, porque a gente está acostumado, e mesmo assim, tudo indica que vai conseguir ficar com a seed 2, eu não posso negar que agora eu acredito muito em milagre de Natal. O torcedor dos Patriots ganhou um presente de Natal nessa última semana, com todos os resultados. A gente vai falar daqui a pouquinho. Os Patriots são a seed 2 agora, como o Arthur lembrou, com uma chance boa de continuar, e pode até ser seed 1 ainda. A gente já vai explicar certinho como que vai ser, mas da situação que tava, foi um baita de presente de Natal essa semana 16 da NFL pro New England Patriots. Vamos falar primeiro dos recados aqui, Arthur, depois a gente entra nessa questão de playoffs, que agora o negócio começa a pegar fogo mesmo, a gente já tem que pensar bem no que vai acontecer. Mas vamos falar os recados aqui. Chegamos aos campeões do Fantasy, né, cara? Sim, chegamos, enfim, a semana derradeira, semana 16, a finalíssima do Fantasy. Na Liga Red, o campeão foi o Giselos FC, comandado pelo Eduardo. Na Liga Blue, foi o RJ Carvalhos, comandado pelo Diogo. E na Liga White, eu acabei perdendo o título pro Vinhedo Fênix, que foi liderado pelo Lucas. Mas eu posso explicar aqui rapidinho, porque tava tudo pronto pra eu ganhar. É sério, pessoal. Foi uma virada, assim, surreal. Ele só faltava, acho que se não me engano, o Mahomes, o Carson e o Butt Kicker. E com esses três jogadores ele conseguiu tirar uma vantagem de acho que de 50 pontos. Eu já tava comemorando, ele foi lá e conseguiu virar. Eu odeio Patrick Mahomes e Chris Carson. Muito legal. Parabéns aos campeões do Fantasy. A gente já vai entrar em contato com vocês para ver tudo como que vai funcionar, tudo que a gente tinha conversado, certo? Obrigado a todo mundo por participar. E lembrando, né, Arthur, que a galera que foi pra playoff tem vaga garantida no ano que vem para continuar jogando se quiser, né? Eu já anotei aqui os nomes do pessoal que foi pros playoffs. Então quando tiver mais perto da temporada 2019, a gente vai entrar em contato com vocês para saber se vocês têm interesse de continuar jogando com a gente. E é bom deixar um recado, Arthur, quem quer jogar Fantasy com a gente, principalmente a partir do ano que vem, que já vai ter vagas mais garantidas, ou seja, vão ter menos vagas para participar, fica atento, lá por volta de agosto, mais ou menos, Arthur, julho, agosto ali, a gente abre a inscrição e normalmente é no dia que já esgota assim em horas, né, cara? Tem vezes que eu lanço o artigo meia-noite e 4 da manhã já tem gente se inscrevendo e 7 da noite já não tem mais vaga. Então tem que correr, tem que ficar atento em tudo que o Patriotas posta no Twitter, no Facebook e no site, para se quiser mesmo jogar, conseguir se inscrever rápido. Não, de verdade, gente, participar do Fantasy do Patriotas é quase que ganhar na loteria, conseguir uma vaga. Então parabéns aí quem jogou bem, até a gente manteve isso para quem chegou até os playoffs e jogou direitinho para participar, até para ficar uma liga mais forte sempre, não entrar gente que larga no meio, que às vezes acontecia. Então desse jeito a gente mantém essas 3 ligas aí sempre muito forte, sempre muito competitiva. Por falar em competição, Arthur, temos que lembrar aqui de novo, o Patriotas Awards está cada vez mais perto. No domingo, depois do jogo contra os Jets, que é o último da temporada regular, a gente vai lançar o Patriotas Awards, a votação pra galera participar. Pra quem não sabe, é uma votação como se fosse um Oscar que a gente faz dos Patriots, já vai ser a 4ª edição, onde a gente faz o quê? A gente tem várias categorias que a gente vai e faz uma pré-seleção, a gente do Patriotas primeiro, e abre publicamente para os torcedores votarem. Então tem coisa de votação boa, tem votação ruim, tem, por exemplo,
exemplo, a maior decepção do ano, tem o melhor jogador do ataque, tem o melhor rookie, tem o melhor jogador veterano que veio, tem várias coisas aí, melhor jogada, por exemplo, a gente faz os videozinhos lá bonitinho pra gente, todo mundo, né, escolher a melhor jogada. Então é uma brincadeira bem legal, Patriots Awards. Quero chamar todo mundo para participar. Então no domingo, depois do jogo dos Jets, a gente vai, sim, a gente sempre espera até o último jogo pra gente tomar a decisão final, mas na noite ali depois do jogo dos Jets, entra no ar o Patriots Awards, você vai ficar uma semana para votação. De verdade, participa, porque além de ser uma brincadeira legal, tá virando um negócio muito forte, né, Arthur? Porque nos últimos 4 anos a gente tem pelo menos 10 mil votos toda vez que a gente faz. Então realmente dá uma sensação muito legal, assim, de como que a torcida do Brasil tá vendo o time, né? Sim, como tá vendo o time, não só pelos nossos olhos, que a gente costuma vir aqui toda semana no podcast, dar nossa opinião, mas a gente também gosta de saber a opinião de vocês, ouvintes. Então o Patriots Awards a gente consegue meio que fazer um resumão de tudo o que aconteceu na temporada 2018 dos Patriots e ver o que ainda pode, se esses jogadores vão conseguir se manter para os playoffs, se a gente vai ter o MVP da temporada regular sendo o MVP dos playoffs, se a gente vai ter o melhor calouro sendo o melhor calouro nos playoffs. Então é bem legal, então participem, que vale bastante a pena. E ó, importante, sempre a gente faz na semana de bye o resultado, que daí ele vem em forma de podcast aqui. A gente faz uma edição especial do podcast para dar os resultados. Se esse ano a gente tiver a bye, não muda, tá? Na primeira semana de janeiro ali vai vir, em vez de ter um programa só sobre o jogo que os Patriots não participaram, vai vir o resultado do Patriots Awards. Se os Patriots não tiverem a bye, provavelmente a gente vai fazer esse programa no final da temporada. Na hora que acabar os jogos a gente vai lançar ele. Provavelmente, a gente ainda não tomou decisão final ainda, porque a gente tá vendo como que vai ser. Mas a votação vai ser agora, vai começar no domingo e termina na outra segunda-feira de qualquer forma, porque ela vale só para a temporada regular. O resultado, o programa, o podcast de resultado, que pode ser que saia já agora no comecinho de janeiro, ou pode ser que espere os Patriots perderem, ou pelo menos ganhar o Super Bowl, pra gente ver o que a gente vai soltar. E importante, Arthur, se alguém, quem assiste, escuta a gente aí sempre, tiver vontade de participar desse Patriots Awards, ele, além de ele ir lá e dar o voto dele, ele vir aqui falar para toda a torcida dos Patriots quem que ele gostou, quem que ele não gostou e dar a opinião dele, a gente tem aquele esquema de colaboração, que tem 2 formas de colaborar, que pode participar do podcast, e a gente garante que vai ser para o Patriots Awards. Então tá todo mundo aí com 13º, sobrando uma graninha. Se quiser colaborar com a gente aqui, que vale muito para os nossos custos aqui do projeto, e ter a chance ou garantir a participação, tem o link aí. Garanto que é um negócio super sério, não tem problema nenhum, pague seguro da UOL, garanto que não tem erro nenhum de você pôr as suas informações lá, mas existe uma chance de participar ou garantir a participação no Patriots Awards, que é um programa sempre muito legal para vir falar também, dar opinião de o que achou de todas essas categorias, né? Sim, então se você tiver interesse, pode entrar nesse link que a gente colocou no post do próprio podcast, e vai ser bacana, pessoal. Contribuam, que também vocês ajudam o nosso site a crescer, a manter os custos, porque como mesmo o Felipe falou, 13º chegando, a gente não ganha 13º, porque a gente faz tudo com livre e espontânea vontade para vocês. Então, quem quiser participar do nosso Patriotas Awards na 4ª edição, é só entrar no link e colaborar. E lembrando que qualquer dinheiro que entra aqui de colaboração não vai pra gente, vai todo 100% para os custos do site. Vamos lá então falar de playoffs. New England Patriots, 10 vezes campeão da AFC East seguida, um recorde na NFL. Muita gente falando aí que é fácil, porque a divisão é ruim, barará. De boa, não interessa. O que interessa é que a gente ganhou 10 vezes seguida e ninguém conseguiu isso. 10 anos seguidos ganhando a AFC East, 10 anos seguidos garantidos nos playoffs. E qual que é a situação de agora, Arthur? Vamos puxar aí. Eu sei que tem pergunta também da galera. Acho que a gente pode gastar um pouquinho mais, investir um pouquinho mais do tempo desse podcast pra gente falar um pouquinho mais dos playoffs, que é um negócio que vem pegando mais agora e ficando mais importante. Como a gente falou lá no começo, Chiefs é a seed 1 nesse momento e Patriots é seed 2.
Porém, Arthur, pra Seed 2 só depende da gente, né? Se a gente ganha o jogo dos Jets no domingo, tá garantido a Seed 2 e ninguém toma da gente, né? Sim, só ganhar de New York no Gillette Stadium, lugar que nossos rivais não vencem na temporada regular há mais de 10 anos. Então, se a gente perder essa partida, é melhor nem ir pros playoffs, porque seria um vexame. Então, pessoal, a gente não vai dar 100% de certeza, porque é um jogo, é um esporte, tudo pode acontecer. Mas os Patriots estão com a vaga na mão, 1,5 já, com a Seed 2, então tem tudo para garantir. Mas já a Seed 1, a gente tropeçou no decorrer da temporada, teve aquele jogo que não podia perder contra os Dolphins, contra os Titans, contra os Lions, e com isso a gente vai depender de uma derrota do Kansas City Chiefs, que vai receber o Oakland Raiders em casa, então vai ser complicado aí, só um milagre mesmo. E o Los Angeles Chargers perderem. O Chargers que que viaja para Denver para enfrentar os Broncos. Então, se a gente vencer os Jets e Chiefs e Chargers perderem, a gente fica com a Seed 1. É difícil, não depende só da gente. Mas na boa, na situação que a gente viu aí, uns jogos que a gente falou aqui jogo por jogo, os Patriots garantirem essa Seed 2 é quase que, como você diz lá, um milagre de Natal, né, Arthur? Isso não tem como, é incrível como esse time pode estar capengando, pode estar uns trancos e barrancos, parece que tudo dá certo e a gente acaba nessa situação de que não é uma situação horrível, né, cara? É uma situação ótima para ter pelo menos jogar o primeiro jogo em casa, só joga fora se for jogar contra Kansas City numa possível final de AFC. Do resto é tudo em casa e teria a semana de folga garantindo essa Seed 2. É inacreditável como até nos trancos e barrancos esse time consegue chegar nessa situação, né? Aquela chamada sorte de campeão. Os Patriots tiveram esse ano a Seed 1 e Seed 2, aquela semana de bye nos playoffs. É crucial para qualquer franquia. E para os Patriots já tinha virado uma coisa assim de praxe, já tinha virado casual, habitual, mas só que a gente teve que ralar para conseguir a 2 esse ano, e é muito importante, porque vai poder preservar Tom Brady, já tem 41 anos, apesar de não parecer, vai poder preservar Gronk, Edelman, jogadores mais velhos no nosso elenco, a gente não tem mais um elenco jovem, então é crucial essa Seed 2 para New England. E aqui no Twitter, JG Breda até perguntou, qual é o time que vocês menos querem enfrentar nos playoffs da AFC? Pra mim, é o Baltimore Ravens. E pra você, Felipe, você tá com ele? Vamos lembrar como é que tá essa situação aqui também, pra todo mundo entender. Que, assim, primeiro que uma outra coisa de ser a Seed 2 é o quê? Sempre a melhor Seed que sobrar vem pra gente, se a gente continuar com a Seed 2. Então isso é importante lembrar também. O Chiefs, sendo a Seed 1, sempre vai pegar a pior Seed disponível e a gente sempre vai pegar a melhor Seed disponível. Nesse momento aqui, antes dos últimos jogos, tem Colts e Texans jogando por um wild card e Chargers e Ravens jogando por outro. Então, por exemplo, se o Colts ganha do Texans, ele é a pior Seed no momento, ele já vai direto pros Chiefs e sobra pra gente o outro time que ganhar. Então, na situação que tá hoje, os Patriots não pegam o Colts de forma alguma, por eles serem a pior seed. Então sobra pra gente aí nesse momento, Arthur, Texans, Chargers ou Ravens, desses três que tem agora. E tem Titans e Steelers que ainda podem entrar nessa história dependendo dos resultados. Mas vamos pensar nesses três aqui. Eu também estou muito preocupado com o Ravens, cara. Eu assisti o jogo deles dessa última semana. Não é o melhor time do mundo. O Lamar Jackson não é o melhor quarterback do mundo, principalmente passando a bola. Mas tem uma questão aí que a gente já viu sofrer bastante, e a gente vai falar um pouquinho depois desse jogo contra os Bills que deu uma melhorada, que é a questão do jogo corrido, né, cara? Porque é um time que corre bem tanto com o running back quanto com o próprio Lamar Jackson, um quarterback, e assim, isso pode ser um problema grande pra gente, né, meu? Porque uma defesa muito agressiva, como eles sempre são, um time que sabe ir pra Foxborough e jogar futebol americano, a gente já viu isso acontecer várias vezes, uma rivalidade grande, principalmente em playoffs. É perigoso esse time do Ravens pra gente, cara. Principalmente assim, eu acho que o jogo deles encaixa onde a gente tem problema, sabe? Sim, concordo plenamente com você. Eu tava até conversando com o Sidney alguns dias atrás. Esse time do Baltimore Ravens é um que eu quero fugir ao máximo nos playoffs. Porque, como você disse, é um jogo que encaixa perfeitamente com o nosso. E Baltimore já tem esse costume de viajar a Foxborough nos playoffs, já eliminou a gente em 2009, eliminou a gente em 2012, então é um time que sabe jogar contra New England, e eu realmente, assim como você e como o JG, eu não gostaria de enfrentar de cara. E é interessante que o confronto deles no wildcard, se a temporada acabasse hoje, seria contra os Chargers,
time que eles visitaram na semana 16 e conseguiram ganhar. E sendo que nos playoffs o jogo seria em Baltimore. Então a chance do Ravens conseguir sair vitorioso e ir pro Divisional Round é grande. E essa situação do Chargers é interessante, né? Porque se fosse só pelas vitórias, eles tinham que estar com a seed 2, porque eles teriam que estar eles têm mais vitórias que a gente, só que por eles estarem na mesma divisão dos Chiefs, eles se encontram nesse momento agora. Mas eu assisti, foi exatamente esse jogo que eu assisti, Chargers e Ravens, e cara, essa defesa do Ravens acabou com o Philip Rivers. Ele não teve muito o que fazer ali, assim, não teve muita opção. A gente fala dos nossos ataques que sofrem e tal. Cara, foi muito parecido. E isso é muito perigoso. Esse Ravens aí, tanto no ataque quanto na defesa, acho que pode ser um problema pra gente. Agora, pra mim, nesses três, o que mais eu não nem quero, porque qualquer um time eu acho que vai estar bem complicado, mas o que deve ser mais favorável pra gente é Texans, Arthur. Principalmente pelo histórico, né? Ser um time que a gente joga sempre, que a gente conhece, a gente brinca que é o Patriots B. É um time que sempre chega nos playoffs, mas sofre muito pra jogar playoffs. Mas tem um quarterback desse ano que às vezes as coisas também podem mudar, né, meu? O Deshaun Watson não é o mesmo Deshaun Watson que a gente enfrentou na semana 1. Ali ainda estava voltando de uma lesão complicada que sofreu na temporada passada. O time de Houston conseguiu uma ótima sequência de vitórias seguidas depois disso. Então, mas mesmo assim, como você disse, pelo histórico, pelo retrospecto, por ser um time que por ser muito novo ainda, o caçula da NFL, não consegue jogar nos playoffs. Então acho que seria um confronto favorável para os Patriots. O Vinícius Chatão, que tá sempre aqui com a gente, sempre fala que adora a gente. Obrigado mesmo, Vinícius. Feliz Natal aí pra você e pra sua família, cara. Ele manda pra gente aqui, ó, qual a preocupação com esse time nos playoffs? Se a gente tem chance de longe bater times realmente bons. O que você acha, Arthur? Eu acho que vai depender muito do chaveamento. Se os Patriots conseguirem jogar no Gillette Stadium as duas partidas, Division Round e a final da FC, eu acho que tem chance da gente ir pro Super Bowl. E no Super Bowl é um jogo atípico, não teria como a gente falar agora. Mas se a gente tiver que viajar, seja para Kansas City ou seja para outro lugar, para jogar na pós-temporada, eu acho que complica. Eu tô completamente aberto para esses playoffs, de verdade. Eu acho que esse time pode sofrer contra qualquer um desses times. Pode ser um problemão de já sair fora na primeira partida. Não vou me assustar, de verdade. Como eu também não vou me assustar se esse time consegue achar alguma forma de jogar futebol americano, voltar a jogar bem e chegar na final da UFC de novo, Arthur. Porque tem história, tem DNA de vencer jogo de playoff, tem o know-how ali de como fazer, tem a experiência. Mas por um outro lado tem as atuações que a gente falou aqui o ano inteiro na temporada inteira, que foram pífias. Então pra mim tudo pode acontecer, cara. Acho que são os playoffs que eu mais tô perdido pra dar uma opinião nos últimos, que a gente, pelo menos das vezes que a gente falou de Patriotas aqui, eu tô super perdido do que pode acontecer, cara. É que diferente das últimas temporadas, por exemplo, ano passado e em 2016, era quase certo que os Patriots iam pra final da AFC no mínimo. Aquela partida de Divisional Round a gente já sabia que ia ganhar. E a gente tinha uma esperança muito forte de ganhar também a AFC. Esse ano, se por exemplo perder no Divisional Round, não vai ser nenhuma grande surpresa pelo que o time vem apresentando. Então, como você disse, tá muito aberto. Ou o time pode jogar muito, ou o time pode ter uma partida pífia, como teve ao decorrer dessa temporada, e ser eliminado logo de cara, ser o famoso one and done. E tem uma situação aqui pra gente fechar esse assunto playoffs que pode acontecer bem interessante, Arthur, que se os Chiefs perdem, os Patriots ganham, mas os Chargers ganham nessa última semana, os Chargers passam a ser a seed 1, os Patriots continuam com a seed 2 e os Chiefs entram no lugar dos Chargers como pro jogo contra os Ravens. E aí, se os Chiefs ganham dos Ravens, pega já a gente em Foxborough pro Divisional. É também uma situação que é um pouquinho, demanda aí um mundo girar um pouquinho diferente, mas que não é difícil, assim, não é impossível ter um Patriots e Chiefs já no Divisional, né? Pois é um cenário viável, um cenário que pode acontecer, mas eu acho difícil pelo fato que se o Kansas City conseguir perder para Oakland Raiders dentro de casa, com o Oakland brigando para ser primeira pick do draft do ano que vem, seria uma coisa assim assustadora. Mas caso ocorra esse cenário, acho que vai ser um jogo diferente do que a gente teve na temporada regular, porque vale lembrar que lá o Kansas City Chiefs vivia uma fase melhor, querendo ou não,
Chiefs se complicou no fim da temporada, atuou abaixo do esperado e perdeu o Kareem Hunt. Eles não têm um running back que sempre jogou bem contra New England. Então acho que a gente tem chance sim de passar por Kansas City jogando no Gillette Stadium, mas se for lá em Arrowhead, aí complica. Tem muita coisa aí, como eu falei no In The Hunt ali, que ainda tem chance de entrar. Tem um Titans e um Steelers, 2 times que já venceram a gente na temporada regular. Tem um Texans aí no meio dessa história que a gente ganhou, mas foi lá na semana 1. Tem um Colts que a gente ganhou, mas que foi lá no começo da temporada. Caraca, onde você olha, dá problema, dá pra enxergar problema pra esse Patriots nos playoffs. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar um pouquinho então, Arthur, desse último jogo contra os Bills, jogo que deu a vitória e deu o título da AFC East. Jogo no Gillette Stadium, jogo contra um time que a gente sabe jogar, que a gente joga 2 vezes por ano e que tinha que ganhar mesmo, não tinha essa, como você falou ali no próximo jogo contra os Jets, não tem essa, tem que ir lá e tem que ganhar. Uma coisa que eu tava com muito medo, tava bastante preocupado, seria o jogo corrido de Buffalo, que a gente viu quanto a gente sofreu nas últimas semanas, e principalmente com o Josh Allen, que sabe correr com a bola, mas o próprio jogo corrido, que a gente até lembrou na semana passada de Buffalo, que vinha melhor do que da primeira vez que a gente encontrou eles. Eu imaginei que esse seria um problema grande. E não foi, né, cara? A gente conseguiu conter bem eles. Eles tiveram só 72 jardas no jogo inteiro. Isso é um baita de um número, principalmente para essa defesa que sofre tanto com a corrida. Mas que teve, a gente estava falando aqui nas últimas semanas de ser coincidência ou não, o fato de ter o Danny Shelton fora e a corrida ficar mal. Aí volta o Danny Shelton e a corrida vai bem, né? Pois não tem como ser coincidência. O Danny Shelton voltou depois de 3 semanas nativos, e além dele, o Kamalo, jogador que estava no practice squad dos Patriots, também foi uma adição à linha defensiva. É um jogador grande, jogador que consegue ocupar ali 2 gaps, e ele já entrou e conseguiu um tackle para perda de jardas, então não tem como ser coincidência. Se quiser parar as corridas adversárias, os Patriots vão ter que optar por essa linha defensiva mais forte, mais robusta, como a gente conseguiu ver na partida contra o Buffalo Bills. Interessante também que o Josh Allen, que estava sendo um dos melhores corredores, não só quarterback, mas de toda a NFL nas últimas semanas, ele só conseguiu 30 jardas. E uma coisa que eu percebi assim, achei até interessante, que assim, eles montaram um esquema, não sei se chegou a perceber isso. Primeiro e segundo down era uma defesa mais tradicional, com todo mundo ali na mão no chão na linha de defesa. No terceiro down, se era para menos de 5 jardas, ou seja, pouco, uma chance grande da corrida acontecer, eles continuaram tradicionalmente ali com todo mundo na mão no chão. Mas se ia para uma terceira para mais de 5, por exemplo, onde o passe já era uma questão, uma opção mais forte, eles optaram por aquela defesa que a gente viu eles fazerem já, onde normalmente só o Flowers fica ali no meio com a mão no chão, e o resto fica todo mundo meio de pé ali, sem mostrar exatamente quem que é DL, quem que é linebacker, quem que vai para cima, quem que não vai. Eles fizeram um mix, porque a gente tinha visto até agora eles tentarem quase o jogo inteiro dessa forma, e a gente viu a defesa não funcionar contra a corrida desse jeito. E tiveram um mix aí contra os Bills que eu achei interessante, muito pela situação ali. E aí, obviamente, o Danny Shelton, quando nessa situação, ele não entra. É uma defesa bem mais assim, ou ela tá mais pesada para parar o jogo corrido, ou ela tá mais leve para tentar chegar no quarterback. Você chegou a perceber isso? Eu achei bem interessante a forma que eles trabalharam. Eu achei interessante quando eu fui ver nos snaps depois da partida, e eu notei que o Adam Butler foi o defensive tackle que mais teve snaps. Achei até que o Shelton teria jogado mais, mas se eu não me engano foram 18 snaps pro Shelton. Mas foi bem isso que você falou, a defesa soube assim, se adequar aos momentos. É até interessante também, não sei se você notou, que como a gente não tem linebackers tão rápidos, a gente está usando cornerbacks como spy. Aquele spy que é aquele jogador que fica vendo se o quarterback vai correr ou não com a bola.
Então, assim, foram mudanças nas defesas dos Patriots em relação às últimas partidas que eu achei que foram benéficas. Mas, voltando a lembrar, contra times que têm quarterbacks melhores, porque o Josh Allen realmente não sabe lançar a bola nesse seu primeiro ano de liga, vai ser mais complicado continuar nessa forma. É isso que eu queria chegar. Contra um Bills funciona, mas vamos ver como que vai funcionar contra outros times que tem um ataque mais complexo, que não é tão assim óbvio, que se a pressão não chega o quarterback erra. Essa questão, por exemplo, a gente falou do Ravens, é uma questão do Lamar Jackson que eu acho que já se parece um pouquinho mais, que você não precisa pressionar ele tão fortemente assim para ele errar um passe. A gente viu ele errar passe que nem pressão ele tinha, simplesmente na mira ela saía errada. Então até pode ser que funcione esse tipo de jogo contra os Ravens, mas contra um time mais robusto, contra um ataque mais certinho, eu acho que pode ter problema também, principalmente que a defesa mostra bem como ela tá, se ela tá mais leve ou não, e aí os times podem de repente optar, pela forma que eles estão vendo a defesa dos Patriots alinharem, eles optam, em vez de ir pro passe, vamos pra corrida, porque como a gente lembrou nas últimas semanas, correr contra os Patriots daquele jeito lá era 8 jardas garantidas, 7, 8 jardas garantidas. Então, eu acho assim, é uma coisa que eu tava conversando com o Sidney, de o meu medo, Arthur, é de esse jogo contra os Bills e contra os Jets, o jogo corrido se acertar, a defesa contra o jogo corrido se acertar e parecer que a gente achou a solução, mas na verdade é porque é o adversário mais do que influencia mais do que o que a gente está fazendo, e na hora que chegar nos playoffs a gente vê que a gente não acertou nada. Pro torcedor até vai, mas o meu medo é isso ficar na cabeça deles, sabe? Eles falarem, aí ó, tá vendo o jeito que a gente fez? Só 70 jardas pros Bills, e acharem que essa é a solução e não tentarem pensar em outra coisa, sabe? Porque meio que camufla, porque a gente pega o Buffalo Bills, que a gente já sabia que se a gente parasse o jogo corrido deles, a gente venceria o jogo. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Los Angeles Chargers, Philip Rivers é um dos melhores quarterbacks da temporada. Se a gente parar o jogo corrido, tudo bem, mas ainda vai ter o braço do Rivers, que é muito potente. E se a gente pegar o Kansas City Chiefs, que Mahomes, além de lançar muito bem, ainda corre. Então, assim, a defesa é uma defesa situacional que enfrentou os Bills assim, provavelmente vai pegar os Jets. Tudo bem que Sam Darnold tá lançando um pouco melhor que o Josh Allen, mas só que New York também é conhecido por correr com a bola, então vai meio que camuflar o que a gente vai realmente enfrentar nos playoffs. No ataque, Arthur, a gente viu aí uma resposta, pelo menos uma tentativa de resposta de como que vai ser esse ataque agora sem Josh Gordon, que pra quem não sabe, não acompanhou a gente aí, o Josh Gordon tá fora da temporada, teve problema de novo, os problemas pessoais dele lá, e ele não volta a jogar mais esse ano, e estava sendo um dos principais receivers, pelo menos na confiança do Brady, estava sendo muito importante. Então a gente queria ver bastante como que ia ser esse ataque sem o Josh Gordon. Até o Rafael Lino pergunta aqui, ó, agora sem o Gordon, o que esperar desse ataque, já que o Dorsett e Hogan não são envolvidos e o Gronk claramente não consegue fazer mais nada recebendo passe? Se o jogo corrido não funcionar, já era o ataque? Uma coisa que eu senti, Rafael, nesse jogo, e Arthur também, e já vinha sentindo antes, mas pra mim tá mais do que claro, Arthur, é que o jogo corrido desse ataque é muito mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer ano que a gente já teve. Esse jogo corrido é essencial para esse ataque fazer alguma coisa ou não, né? Sim, a gente pôde observar isso no início da temporada, quando o Mitchell perdeu ali 2 semanas, e a gente viu como o ataque caiu. Aí quando o Mitchell voltou a produzir bem, o ataque subiu de nível de novo. Então esse time dos Patriots, esse sistema ofensivo dos Patriots é diferente dos anos passados. No ano passado a gente via Brady lançando 50 bolas, 40 bolas por jogo, e o time conseguindo vencer. Nesse ano, se o ataque corrido não conseguir entrar, vai complicar muito, e eu acho difícil os Patriots saírem vencedores sem o ataque corrido produzindo. E uma coisa que eu achei também nessa questão de formação, como a gente falou da defesa, eu vi uma coisa que não lembro de ter visto eles fazerem esse ano, Arthur, me ajuda aí se você lembrar, que foi essas formações com, entre aspas, 2 fullbacks em campo. Teve momentos ali que eles alinhavam com o running back, com o Devlin, e trouxeram o Dwayne Allen, um tight end, mas meio que alinhado do lado ali, um pouquinho mais pra frente só, do Devlin. Você lembra de ter visto acontecer isso esse ano? Aliás, não é nem nesse ano, eu não lembro de ter visto os Patriots fazerem isso. Cara, não lembro, não é uma coisa normal no ataque dos Patriots. E fizeram algumas vezes isso,
E isso meio que mostra pra mim, antes de eu entrar nesse assunto, eu vou puxar uma outra questão também, é que várias jogadas, não sei se você percebeu, tava com um ataque super fechadinho ali. Tinha assim, no máximo um receiver pra fora, mas muitas vezes tava todo mundo apertadinho, os tight ends fechadinhos, os receivers fechadinhos. Um jeito também um pouco diferente desse Patriots de trabalhar no ataque. Onde eu quero entrar? Estamos na última semana da temporada regular, Arthur, e não existe uma identidade ainda nesse ataque, né, cara? Você acha que é pra essa hora entrar com formação com 2 fullbacks, por exemplo? Isso não é hora de fazer, isso é training camp que faz, né, cara? Pra você ver qual opção que tem, o que funciona. Não agora, isso que me preocupa demais, assim. Saiu o Gordon, os caras parece que não tem uma resposta. Os caras ainda estão tentando coisa, sabe? Sim, eu também não lembro de ver os Patriots utilizando essas formações no ataque. E pra mim, Felipe, de toda essa questão, o que tá acontecendo é o seguinte: os Patriots entram em campo, o ataque entra em campo, sem saber o que vai dar certo. E aí eles vão testando ao longo da partida, e o que der eles vão continuar. Por exemplo, a corrida contra os Bills funcionou desde o primeiro drive, então bota a corrida o jogo todo. Se não funcionasse, eles iam tentar passar mais. Aí o passe de Brady viu que não estava funcionando, mete sua corrida. Então assim, aquela época que era para experimentar coisas novas, era lá no training camp e nas primeiras semanas da temporada regular. A gente vê o time treinando na semana 17 sem uma cara, sem uma identidade, e isso é preocupante. Porque ao mesmo tempo, quando precisa ir pro passe, não é nem, como a gente já falou várias vezes aqui, ficou de novo claro nesse jogo, não é nem só questão da formação, da defesa que tá do outro lado. É o Brady também, que continua desesperado, com medo de se machucar, errando passe bobo. Isso continua, isso tá bem claro. Então, assim, eles estão tendo que achar formas. Uma coisa que eu senti bastante nesse jogo e que funcionou, eu até anotei algumas coisas aqui, foram aqueles sweeps com o Patterson. Várias vezes eles traziam o Patterson correndo atrás da linha, faziam um motion com ele, e algumas vezes davam a bola para ele e outras não. Eu acho até que essa formação mais fechadinha ajudou isso, porque daí colocava a defesa toda concentrada mais no meio do campo e dava espaço pro Patterson correr. E isso funcionou, né, cara? E uma coisa que a gente viu eles voltaram a fazer, a gente viu, é usar o Patterson também como running back mesmo, sair lá de trás. Não tem um ataque que qualquer coisa pode dar certo ou não, né, cara? E o Patterson parece que qualquer coisa dá certo com ele, porque toda jogada ele consegue ser produtivo. Ele fez uma baita partida contra os Bills, até saiu machucado ali no fim do jogo, mas já estava treinando hoje na quarta-feira, então não deve ser nada grave, ainda bem. E a gente também viu o Dorsett exercendo essa função do Patterson e dando certo. Então parece ali que qualquer jogador que colocasse, qualquer jogador rápido, ia conseguir ganhar jardas contra a defesa do Buffalo Bills. Mas só que agora, voltando um pouco pro jogo aéreo, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se você percebeu, a gente comentou até ali no Twitter, foi o Chris Hogan. Hogan liderou o time em snaps, mas só que não teve sequer um alvo, uma bola lançada em sua direção. E depois de alguns drives ofensivos que se encerraram, Hogan não sentou com seus companheiros de ataque, sentou do lado da defesa na sideline, no banco de reservas. Então assim, pra mim ele até chegou a disfarçar na entrevista pós-jogo, falou que ele sentou ali e a defesa conseguiu um turnover, então foi meio que, como é que fala aquela palavra? Superstição. Foi meio que uma superstição, ele quis continuar ali até o fim da partida, mas pra mim não é nada disso. Pra mim Hogan tá frustrado, tá insatisfeito, porque ele tá em campo em toda jogada e não recebe sequer um passe, ainda mais agora com o Gordon. Ele deve ter pensado, poxa, agora que Josh Gordon saiu, eu vou ser mais envolvido no jogo, e nada disso aconteceu. Então eu até entendo um pouco da insatisfação de Chris, mas só que é uma situação a se monitorar. Eu acho assim, essa é uma questão. Não é nem só essa, mas é uma das questões do porquê que o Brady não tá tão bem esse ano, eu acho. Ele tá tendo que trabalhar com muito jogador novo, muito jogador que ele nunca trabalhou antes. A gente falou do Patterson aí, que tá vindo bem, que o que você põe ele pra fazer, ele faz. Na semana passada, que a gente nem chegou a falar no podcast, mas ele recebeu bola e conseguiu, se esticou todo pra conquistar first down. Ótimo. Mas ele perdeu muita referência, eu acho, esse ano, Arthur. O Hogan, que não usam ele, quando usa também ele não produz. O Gronk, que tá esse Gronk aí morto, que a segunda interceptação do Brady foi totalmente erro do Gronk. Quando, Arthur, que você viu uma bola ali na mão do Gronk e ele dá uma dessa? Ele espalhar a farofa desse jeito igual ele espalhou.
Não existe isso. Então, assim, é um time tão diferente pro Brady, mas as mesmas, não as mesmas, mas bastante caras ali que ele conhece, mas que ele não pode contar, que isso também tá influenciando, eu acho, do jeito dele jogar. A gente falou aqui no Raio-X, principalmente na Red Zone, o quanto os tight ends são importantes pro Brady. E ele tá tendo que fazer uma temporada inteira sem tight end nenhum. Ele nunca teve isso. Quando ele não teve o Gronk, ele teve o Bennett. Esse ano ele não tem. Ele tem o Gronk, mas daquele jeito. Então, assim, pra ele eu acho que isso tá influenciando demais. E é esse time que, assim, o Edelman que conseguiu se envolver, mas só o resto é tudo galera nova. Ele tá tendo que trabalhar com gente nova. E o Hogan lá, sem conseguir render nada. E por um lado eu acho certo o Hogan achar ruim e tal, mas por outro lado eu entendo a comissão técnica, Arthur. Você põe o cara e o cara não rende, você vai ficar, como eu vou dizer, dando cabeçada no prego ali, sabe? É porque é complicado. Bora tentar entender um pouco do lado de Hogan. Ele tá no ano final de contrato, ele não é wide receiver 1 em nenhuma equipe da liga, provavelmente ele não é wide receiver 2 em nenhuma equipe da liga. Ele não é um jogador que acumulou milhões e milhões de dólares ao longo da carreira. O contrato dele dos Patriots foi 3 anos, 12 milhões. Claro que isso é um dinheirão, mas não se compara ao que outros wide receivers recebem por aí. Então ele deve estar pensando, meu último ano de contrato, não estou conseguindo aparecer, vou acabar virando peixe morto na free agency. Então assim, dá para entender o lado dele e dá para entender o lado da comissão técnica. Hogan não consegue mais separação dos defensive backs, mas eu me pergunto, se ele não está conseguindo render, eu acho que a gente deveria testar mais o Dorsett e o próprio Patterson. O Patterson não entra tanto em campo para receber passe, ele está entrando até mais para corrida. Então assim, coloca mais o Patterson para jogar, coloca o próprio Dorsett, porque com o Hogan a gente já viu que não vai dar certo. Só se ele ativar o modo 2016, 2017 nos playoffs. Mas só que o que ele mostrou até agora na temporada parece que não vai mais surtir efeito. Isso que eu ia falar. Tem o lado dele, que eu entendo tal, mas assim, ele não ficou sem oportunidade. Ele começou uma temporada sem o Edelman, que ele podia ser sem o Edelman e sem basicamente receiver nenhum conhecido do Brady. Só tinha ele ali como de verdade um receiver que sabe jogar com o Brady e não conseguiu aproveitar a oportunidade. Ele podia ter destruído no começo da temporada, sido o cara de mais confiança do Brady que ele tinha, o Brady olhar pra ele e soltar a bola pra ele todos os momentos, mas ele não conseguiu criar isso. Então tem o lado da comissão técnica também, que não dá pra ficar apostando no cara que quando já viu que não rola. Voltando pra defesa, Arthur, uma coisa que eu achei interessante é aqueles números meio que não batem muito com o que a gente vê. Os Bills conseguiram 217 jardas, não é um número ruim, mas a gente teve um trio de secundária bom nesse jogo, né, Arthur? O Gilmore mais uma vez sendo animal, conseguindo ali tudo, até a ajuda do sol ele tem agora, porque quando a única passe que era pra ele sofrer e todo mundo xingar ele, o sol deu no olho do receiver e o receiver não achou a bola, o resto ele foi perfeito. J.C. Jackson, Arthur, 3 interceptações na temporada. Quem que ia falar que esse menino sempre tem um menino que vem do nada, que ninguém sabe nem de onde é e faz uma temporada boa? Se não fosse as faltas, esse J.C. Jackson era pra estar voando na cabeça de todo mundo, hein, meu? O Malcolm Butler 2.0, um undrafted free agent, que ninguém dava nada e tá conseguindo ganhar seu espaço. Ele, pelo Pro Football Focus, é o terceiro melhor cornerback calouro da liga. Cornerback é uma posição que os times investem muito no draft, então a gente conseguir ele como um drafted free agent é ótimo. E também, de acordo com o Pro Football Focus, J.C. Jackson tem um pass rating dos cornerbacks função de 31.3 em sua direção, que é o melhor entre todos os cornerbacks da liga. Aí não só calouros, mas também veteranos. Então assim, é um custo-benefício perfeito para os Patriots. O contrato de undrafted free agent é barato e só 3 anos, e que está rendendo muitos frutos. Eu acho assim, o Jackson vem bem, vem numa crescente. Ele tomou lugar primeiro do Jonathan Jones, que a gente já viu virar reserva e entrar de vez em quando. Alguns momentos a gente está vendo ele tomar lugar do Jason McCourty como cornerback 2.
Só não acho que tá muito certo isso, porque até eles não estão querendo, Arthur. É outra coisa que eu tô percebendo na defesa. Eles não estão travando muito essa assim, quem é o corner 1, quem é o 2, quem é o 3. Vai muito ali de quem que tá, qual é o receiver que tá alinhado em qual posicionamento do campo, assim. Como a gente já falou nas últimas semanas, Jackson, tipo, teve momentos que ele pegou o receiver 1 do outro time e tal. Eles estão trabalhando desse jeito. E até o Jason McCoy, Arthur, que, se eu não me engano, no último jogo foi minha escolha de pior em campo, jogou bem ontem, né, cara? Ele trabalhou muito bem, conseguiu forçar fumble, a interceptação dele foi uma baita de uma interceptação, uma baita leitura de jogada, também é do J.C. Jackson, tá? Só pra não deixar de falar, ele também leu muito bem a jogada. Esses três aí, quando estão bem, fazem um trio bom, né, cara? Apesar dos números, não é aquele desespero assim como a gente poderia imaginar que fosse. Sim, em 16 passes lançados na direção deles na partida contra o Buffalo Bills, foram apenas 53 jardas cedidas e 2 interceptações. Então é um trio que me dá confiança para os playoffs. Acho que a secundária dos Patriots, dos setores defensivos, é o melhor. E lembrando que está tem Jonathan Jones, que não vem uma boa temporada, mas atua bem no Special Teams, e o Keon Crossen, que foi bem no Special Teams, conseguindo 2 tackles em retorno de kickoffs dos Bills. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Gaieski, Arthur, sobre um pouquinho também mais sobre a questão dos playoffs, mas sobre esse ataque. Acho que a gente podia puxar esse assunto aqui rapidinho. Se os Patriots deveriam pegar algum receiver na free agency, agora que tá sem o Gordon. E aí ele põe aqui tipo Brandon Marshall ou Jeremy Maclin. Eu acho que não, viu, Arthur? Eu acho que só pioraria a situação, porque a gente sempre falou 1 milhão de vezes isso, como esse ataque dos Patriots é difícil de encaixar. A gente viu o Brady, por exemplo, sofrer tanto com receivers novos. Acho que só o Gordon foi o que até surpreendeu todo mundo, o quanto ele conseguiu encaixar com o Gordon, mas normalmente ele não encaixa. Eu sou meio contra, Arthur. Eu acho que não ajudaria tanto. Eu sou mais, por exemplo, trabalhar mais com o Dorsett, que a gente já viu que fez alguns momentos bons quando teve oportunidade. Tentar trazer o Hogan aí de alguma outra forma. De repente o Gronk, que tá com essa temporada morta, tentar reviver ele para esses playoffs. Eu acho que a gente pode ter mais sucesso tentando alguma coisa dessa do que trazendo alguém de fora, sabe? O que você acha? Eu tô com você, porque se não me engano, desde o início da off-season até essa semana 16, já foram 26 movimentações no grupo de wide receivers dos Patriots. Então, gente, se não deu certo até agora, vai dar certo um jogador chegar no meio dessa semana para já jogar nos playoffs na segunda semana de janeiro. Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. Ia ser a mesma coisa com o Michael Floyd de 2016. O cara ia ficar inativo os playoffs todos. Não rola. O jogador chega nos Patriots e não consegue aprender o playbook tão rápido e ser envolvido com o Brady. E Brady não está conseguindo se envolver nem com seus wide receivers que estão lá há mais de 2 anos, que é o caso de Dorsett e Hogan, que já está há 3 temporadas. Então é melhor trabalhar com quem já tem lá. Vamos para os piores e melhores, Arthur? Quem que para você foi o melhor jogador em campo nessa partida, nessa vitória contra o Buffalo Bills? Eu gostei bastante do Sonny Michel. Michel conseguiu touchdown, conseguiu passadas 100 jardas, e eu gosto muito do jeito que ele corre com a bola. É um jogador que espera os buracos se apresentarem e nunca cai no primeiro tackle. Então meu troféu essa semana vai pro Sonny. Eu vou votar no Gilmore, mas tem várias menções honrosas aí que eu acho que tem que ser falado. Jason McCourty, como eu falei mal dele na semana passada, acho que tem que ter uma estrelinha aí, que ele jogou bem, conseguiu produzir números. E vou dar uma estrelinha também aí pro Dwayne Allen, um jogador que pouca gente percebe. Muita gente fala mal dele porque acha que ele tem que ser um tight end igual o Gronkowski, que pega 20 mil bolas por ano e faz 200 touchdowns e 50 mil jardas. O trabalho do Dwayne Allen nesse jogo, no jogo corrido, foi um dos fatores do Sonny Michel correr tão bem assim. A OL trabalhou bem mais uma vez, mas o Dwayne Allen trabalhou muito bem e mostrou que se precisar ele entra também mais para trás como fullback, também consegue, mostrou versatilidade. Acho que é um cara que merece, talvez até daria para ele como melhor do jogo, e só pôr a estrelinha no Gilmore, de tanto que eu gostei do Dwayne Allen nesse jogo. E o seu pior, Arthur?
Acho que eu vou de Tom Brady. Eu não gostei nem um pouco da partida que os Patriots fizeram no jogo aéreo. O próprio Brady reconheceu isso em entrevista, falou que o ataque aéreo não foi bem em campo, mas pelo menos eles conseguiram vencer. Os Patriots tiveram 25% de aproveitamento em terceiras descidas, que é um problema pra gente em 2018, e eu achei Tom muito afoito, muito afobado no pocket, lançando vários passes rápidos que ele poderia esperar um pouco mais. Então acho que esse pior da semana vai pra ele. O meu pior é o Rob Gronkowski. Acho muito complicado o que tá acontecendo. Normalmente o jogo contra os Bills é o jogo que ele mais faz diferença, porque tem toda aquela história que ele é de Buffalo, que ele sempre achou que os Bills iam escolher ele no draft, então é sempre um extra ali, uma motivação extra para ele jogar contra Buffalo. E cara, ele não só não conseguiu pegar nenhuma bola, como a que veio na mão dele ele não pegou e deu uma interceptação pro Brady. Não sei, é triste ter que fazer isso, ter que voltar no Rob Gronkowski como o pior jogador da partida no momento que a gente tá, mas que assim, tá complicado. E as notícias, Arthur, cada vez mais fortalecem de que deve ser o último ano dele, ele deve parar ano que vem, né? Esse ano já foi o ano do quase, ele ameaçou se aposentar caso tivesse sido trocado pelos Patriots. E Gronk tem um cap hit gigante para a próxima temporada. Eu não vejo ele permanecendo em New England. Realmente é uma tristeza. É um jogador que marcou época. É o ídolo de muitos torcedores dos Patriots. Mas, pessoal, realmente não dá mais. A não ser que ele ative um modo Rob Gronkowski 2014, Rob Gronkowski nos seus anos de auge e jogue muito nos playoffs. Mas, caso contrário, eu não vejo ele continuando nos Pats em 2019. Nem ele, nem muitos outros veteranos. A notícia começa a ficar cada vez mais forte. A gente vai falar mais disso, principalmente na off-season. Mas começa os rumores ficarem bem fortes de que provavelmente o Gronk se aposente. Se você já está se perguntando, não. Brady já falou que quer jogar e não é mais um ano só não. Ele quer jogar mais do que isso. A nossa opinião, se a gente quer ele ou não de novo, a gente vai dar mais pra frente. Bom, é isso aí, senhor Arthur, obrigado aí por vir no meio dessa semana aí de Natal, de Ano Novo. A gente tem o último jogo domingo, então não se esqueçam, faremos nossa cobertura normal. Entre o Patriotas Awards já no domingo, então peço que você dê seu voto, que vote em todas as categorias, é importante isso pra gente, não entra lá e vote só na que você quer. Para um pouquinho, lembra de tudo que a gente conversou aqui no podcast, pega a sua opinião, o que você assistiu no jogo e vota em todas, que fica bem legal, dá um resultado bem interessante pra gente divulgar depois. E esse jogo contra os Jets, Arthur, acho que a grande pergunta é: poupa ou não, né, cara? Porque é um último jogo, os Patriots já estão nos playoffs, mas e aí? Poupa e corre o risco de perder a seed 2? O que você acha? Eu acho que não tem que poupar, não. Querendo ou não, a temporada regular de futebol americano é curta, 17 semanas, e a gente não pode correr o risco de perder essa seed 2, que é crucial para as nossas ambições nos playoffs. Só lembrando que essa partida vai ser transmitida pelos canais ESPN e que a gente já tem que tomar cuidado nos Jets, com o time de retorno dele, retorno de punch, retorno de kickoff. Matthew Slater falou em entrevista nessa quarta-feira que o Andrew Roberts, que é o retornador dos times de Nova York, é o melhor que ele já viu nos últimos 5-6 anos. Então, para a gente não ser surpreendido por New York no Gillette Stadium, temos que tomar cuidado com os special teams. Pois é, em minha opinião, de poupar ou não, prefiro jogar agora e descansar na primeira semana de janeiro do que descansar agora e ter que jogar na primeira semana de janeiro. Eu acho bem simples assim. Se é para descansar, que descanse na primeira semana dos playoffs. Certo, gente? Um Feliz Natal para todo mundo, um Feliz Ano Novo, que quando a gente vai voltar já estaremos em janeiro. E muito obrigado mais uma vez por 2018, por vocês acompanharem a gente e a gente continue aí até o final dessa temporada, seja até quando ela for. Beleza, Arthur? Obrigadão, cara, e até semana que vem. Obrigado, Felipe. Valeu, ouvinte Patriotas. Feliz Ano Novo. Um abraço. And the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream.
When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it.